aos seus próprios trabalhadores, porque o pessoal que trabalha e que dá vida à casa espírita também tem as suas dificuldades, os seus obstáculos, as suas doenças, as suas tristezas, as suas angústias. Então é um atendimento também aos atendentes, um atendimento e um aconchego para o acolhedor dentro da casa espírita, para que nós possamos viver um ambiente de sinceridade, de honestidade, mas acima de tudo, de respeito e entendimento entre todos. Este é um movimento que nós estamos empreendendo, disse aos companheiros em todo o estado de São Paulo, mas que se espraia por todo o Brasil. Falamos com vocês nesta noite aqui no Kardec, mas se fala também sobre isso em Cruzeiro do Sul, no Acre. Se fala isso em Bagé, no Rio Grande do Sul, mas se fala em Macapá também, no Amapá. É uma maneira de nós unirmos numa única vibração para que a casa espírita entenda o que seja realmente esta conjunção dos 4 verbos: acolher, consolar, dar entendimento e dar esclarecimento e orientação na casa espírita. Já vimos com vocês o acolhimento, já avaliamos com vocês o estudo na casa espírita, fizemos também conversações sobre o consolo e hoje é dia do esclarecimento. Esclarecer, e a complementação do tema é exatamente esta: o esclarecimento sobre as bênçãos dentro da conduta, das luzes que nos são apresentadas pelo nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho que nos fala da vida de Jesus. Ora, para que nós possamos acolher e consolar, nós temos que também fornecer esclarecimento. E eu me senti muito feliz ao ser escalado para vir ao Allan Kardec, porque sei que estou falando com 300, 400 pessoas, além de outros ingredientes aí da eletrônica, que nos proporcionam ir um pouco além. E é muito interessante falar com 400 pessoas predispostas a vivenciar espiritismo durante 1 hora, 2, 3, 4 durante a semana, com as obrigações de acolher e de consolar. E para que aconteça isso, nós precisamos ter conhecimento e entendimento da doutrina espírita. Então, é esta cartilha que hoje eu gostaria de didaticamente encaminhar, viver junto com vocês. Inclusive pedindo desculpas por sair do padrão de minhas palestras, para não esquecer nenhum item, mas que são itens interessantíssimos, além da importância e do significado de cada um, para dizer, a hora que nós vamos à casa espírita, gostamos do espiritismo, entendemos, falamos e trabalhamos pelo espiritismo, há algumas condições que são básicas, para que nós tenhamos em nós, possamos entender, para esclarecer e fazer com que os outros se desenvolvam no conhecimento da doutrina espírita. Primeiro, a pergunta clássica: o que é o espiritismo? Já pensaram sobre isso? É uma pergunta tão simples. O que é o espiritismo? Há definições sobre a doutrina. A primeira delas é uma definição filosófica que vocês conhecem. É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que vocês conhecem. Elas constituem a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. É a definição filosófica, e ela define o Espiritismo como um conjunto de princípios e de leis revelados. Essa palavra nos leva à revelação e nos diz que o contexto da doutrina espírita não nos pertence, ele pertence aos codificadores, aos espíritos superiores, que nos-la deram pronta, codificada. E Allan Kardec fez como papel importantíssimo de sua tarefa o arranjo da doutrina espírita.
uma de nossas companheiras da USE, disse que Kardec foi um grande arranjador da doutrina espírita, porque ele a organizou, ele deu a ela uma codificação. Esta primeira definição de doutrina é a filosófica. Existe uma outra, que não é a segunda, mas a segunda que vamos apresentar hoje para vocês, que é a definição científica. E ela diz assim, que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo material. Como ciência, o Espiritismo tem que ter um objeto de estudo. Esse objeto de estudo é o espírito. Então, aí ele se caracteriza como uma ciência, ele tem um objeto para estudar. Então, ele estuda natureza, origem, todo o procedimento e a relação dos espíritos com o mundo corporal e vice-versa. E a terceira definição, ela tem característica religiosa. E essa ainda é mais conhecida, porque nos leva ao Evangelho de João, quando ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. O Espiritismo se define como consolador, como esclarecedor, e a definição seria que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então nós temos aí as três definições de nossa doutrina. E vejam que coisa interessante, ao dizê-lo e ao mostrar as três definições, nós esclarecemos muito claro que o Espiritismo necessita, para que nós o acompanhemos, de estudo, além da vivência que se é apresentada na terceira definição. Não é só conhecer, também é vivenciar. Ora, a hora que a gente compreende estas definições para a doutrina espírita, que podem ser completadas com palavras nossas mesmas, mas entendendo sempre ele como revelação, ele como uma ciência que estuda o espírito, e ele que vem para consolar e ensinar o porquê da vida, a razão da vida e as justiças que nos são de entendimento diante das dificuldades e obstáculos da própria vida. E aí a gente poderia perguntar, já que se diz que Espiritismo é uma revelação, o que ele revela? O que o Espiritismo mostra para a gente? Ele mostra conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Ele fala sobre tudo. Ele revela sobre todas as coisas. O Espiritismo é muito abrangente, porque ele revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Tendo essas revelações, nós temos não só o entendimento e o conhecimento da doutrina, como temos como trabalhar os seus conceitos. E a abrangência da qual já fizemos citação, ela vai sobre todos os conceitos novos sobre o homem e tudo o que cerca o homem. O Espiritismo, então, toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. É claro que quando a gente vê e estuda o Espiritismo, ele abrange a tudo o que nós vivemos, a todas as nossas contingências, nos dá instrumentos, ferramentas para que nós possamos entender essa grande interrogação que para a maioria dos homens encarnados se apresenta como dificuldade, e para o Espiritismo não, é caminho, é roteiro, é luz. O Espiritismo pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais de nossa vida, tais como
o aspecto científico, filosófico e religioso. E vocês diriam assim, mas esses são os 3 aspectos da doutrina. São realmente, mas além do científico, do filosófico e do religioso, nós poderíamos ir um pouco além e ver o ético, o moral, o educacional, o social e muitos outros aspectos, onde ele, com a sua abrangência, entra e dá elucidações. Bem, fizemos uma caracterização de conceito, mostramos a abrangência e o que o Espiritismo revela. Mas é interessante que a gente saiba e bata o que é e o que não é Espiritismo. Quais são os princípios básicos do Espiritismo? Eles se encontram muito bem enunciados no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Kardec já deixou isto. O que está ali é Espiritismo, fora dali não é. Também aparece numa grande campanha de divulgação do Espiritismo, onde os órgãos de unificação, entre eles a nossa USE, a Federação Espírita Brasileira, mostra, olha, isso é Espiritismo, isso não é, isto é, isso não é, para evitar, porque hoje em tempos de modismo, de informáticas e de um avanço grande nas teses de comunicação, nas teorias, hoje nós temos um grande volume, nível de informações que nem sempre são condizentes com a doutrina espírita, ou se não for somente com a doutrina, com a ética e com a moral. Isso é muito importante. Então, vamos passar com vocês, assim, de uma maneira bem pedagógica, quais são os pontos onde o Espiritismo bate e esclarece. O primeiro, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É o Criador, é o Pai, é o Deus Pai de nós, deuses filhos. O Deus Pai com letra maiúscula, com todas essas identificações que apresentei a vocês. E nós, filhos, deuses, dentro de nossa condição, no momento de materialidade, mas espíritos em evolução. Depois, o universo é criação de Deus. Ele é o Criador. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Dentro desse universo nós temos o mundo corporal, que é a habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, e também existe o mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos desencarnados. Num e noutro espíritos, encarnados e desencarnados, esses 2 mundos são preponderantes e únicos na nossa faixa de evolução. No universo, há outras categorias e condições para mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos, menos evoluídos, e em todas as circunstâncias, relativo ao que nós temos aqui no planeta Terra, em situações em continentes diferenciados. Riqueza, pobreza, avanço intelectual, avanço moral, avanço sentimental. Então, o mundo, os mundos habitados têm essas diferenças. Todas as leis da natureza são divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Depois nós teríamos que passar para falar sobre o homem como espírito, ou o homem espírito. Explicar algumas coisas sobre o espírito. Então, o homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial, que une o espírito ao corpo material. Teríamos que avançar sobre o perispírito, mas o tempo não nos permite. Mas eu tenho certeza que André tem conversado longa e precisamente com todos vocês sobre esses assuntos. Os espíritos são seres inteligentes da criação, constituem um mundo dos espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados, simples e ignorantes,
evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Abro para dizer que esta inalterável felicidade me é muito agradável falar, porque um dia nós teremos a inalterável felicidade de espíritos puros. Deve demorar um pouquinho, mas com certeza e com segurança, firmo com vocês, é possível, e nós vamos chegar lá. Os espíritos preservam sua individualidade, antes, durante e depois de cada encarnação. E é isso que nos caracteriza como espíritos, seres inteligentes, os seres inteligentes da encarnação, do mundo dos encarnados. Somos individuais, imortais, dentro desses princípios. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aperfeiçoamento, aprimoramento. Os espíritos evoluem sempre, em suas múltiplas existências corpóreas, encarnações, podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Os espíritos pertencem a diversas ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima, bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, e espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Nós gostamos de dizer assim: nós estamos aí. Discordo, eu acho que nós somos espíritos bons. Já avançamos. Muita gente não tem coragem de dizê-lo, para não assumir as responsabilidades de um espírito bom. Mas convivendo em ambientes como que nós estamos vivendo, com música, com estudo, com alegria, com amizade, com abraços, tem que ser bom. Ou então tem alguma coisa errada dentro deste critério e dentro desse tabuleiro. Então é nós que temos que provocar a transformação para melhorar a situação. As relações entre os espíritos e os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos induzem ao erro. Nós escolhemos o que a gente quer. Se o bem, os espíritos bons estarão conosco. Se o mal, os espíritos que não têm um avanço estarão agindo com todos nós, porque essa relação existe, e os espíritos codificadores nos disseram e nos informaram, elas existem muito mais do que pensais. A partir deste ponto, nós começamos a parte moral e ética dos ensinamentos e dos princípios espíritas, e uma delas é muito incisiva, é direta. Ela fala assim: Jesus é o guia para toda a humanidade. Jesus é o grande motivo da doutrina espírita. Sem espiritismo, não entendemos Jesus fora do espiritismo. Não existe espiritismo sem Jesus. Sem espiritismo, nós não poderíamos ter um entendimento, mas este entendimento é calculado e baseado na moral, na vivência, nos exemplos do nosso Mestre Jesus. Então, a doutrina que os Espíritos nos ensinaram e que Jesus nos ensinou, ela é a exemplificação e a expressão mais pura da lei de Deus. Que doutrina que é esta? A do amor. Que doutrina que é essa? A do relacionamento. Que doutrina que é essa? A do respeito. Que doutrina que é essa? A convivência. Isso está mostrado em todas as parábolas que nos dizem e falam sobre isso, a do semeador, a do bom samaritano, enfim, todas. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e os objetivos a serem atingidos pela humanidade. Aí um princípio que surge numa frase curta:
O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pela consequência de suas ações. Ninguém nos impõe nada. Nós temos o direito de jogar no solo a semente que a gente quer. Todavia, jogada a semente, a colheita é obrigatória. A vida futura reserva aos homens penas e gozos, compatíveis com o procedimento do respeito, de respeito ou não à lei de Deus. Obedeceu à lei de Deus, serás feliz. Não obedeceu, terás problemas. A prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural e é resultado de um sentimento inato no homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. O Criador em nós e a lei natural em nós é como se fosse, em linguagem moderna, um chip. Ele vem conosco, não adianta, ele está dentro da gente. É só acioná-lo que ele funciona. É bonito pensar assim, né? Quase que moderninho, mas realmente a presença de Deus em nós somos chipados para Deus, para a perfeição e para a felicidade. A gente precisa acreditar nisto. Fechando os princípios fundamentais, a prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo, e é este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Pede, é direito, com sinceridade serás atendido. Ditos os princípios, que como disse antes, estão no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, na obra básica, nos estudos que fazemos do ESG, nós temos que dizer e falar alguma coisa sobre prática espírita, o que é prática espírita e o que não é prática espírita. E com isso a gente já poderia dar a missão da noite como cumprida. Vamos lá então, rapidamente. Toda a prática espírita é gratuita. Não envolve dinheiro a nossa movimentação, não obstante a nosso direito, desejo e dever de manter as nossas casas. Toda vida não em troca de práticas espíritas, que ela é graciosa, sempre. Não se cobra pelos serviços da casa espírita, eles têm que ser gratuitos. É um princípio moral do Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou forma de culto exterior. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente de religião ou diretriz doutrinária de vida que adotem. A mediunidade não é nem privilégio, nem de propriedade da doutrina espírita. Ela é uma condição inerente ao ser humano. Nós temos uma maneira de estudar, desenvolver e nos educarmos para a prática da mediunidade, pois a prática mediúnica espírita é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Fechando, o Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre os povos, entre todos os homens,
entre todas as nações, independente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro espírita, o homem de bem, é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Para tudo isso, além da nossa condição de querer, de procurar, de realizar, de exemplificar, o estudo das obras de Allan Kardec é fundamental para o correto conhecimento da doutrina espírita. Quando falamos que Jesus é guia e modelo, ele é base como exemplo, e como exemplo surge a sua história no Evangelho, que por isso é um roteiro para as nossas vidas. Só isso. Missão cumprida, Cabral. Uma boa noite a vocês, que Jesus os abençoe e que possamos ser abençoados, principalmente nesse mês de abril, que começamos as comemorações do Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Domingo que vem, na reunião, Argemiro estará aqui, José Argemiro da Silveira, apresentando um trabalho sobre o Evangelho, sobre luz do Evangelho, e no final do mês, no último final de semana do mês, nós temos a brilhante participação e presença entre nós do Richard Simonetti, que com certeza é um grande pregador, divulgador e um grande exemplo em relação ao Evangelho. Que Jesus os abençoe.